Olá, seja bem-vindo ao canal Submersos nas Escrituras. Eu me chamo Tamar e este é o meu primeiro vídeo em que eu apareço no YouTube. Irei começar com algo considerado polêmico. Portanto, se você é extremamente religioso ou religião é tudo para você, por favor, não continue no vídeo para que você não passe raiva, pois não defenderei nenhuma religião aqui. Pessoas sim. Religião não. Mas se você está aqui para ouvir verdades sobre o assunto, por favor, sente-se, fique à vontade. Preparado para ouvir um pouco sobre Jesus e o verdadeiro Natal? Essa é a história real e diferente do que você deve ter visto na TV. E é claro, mostrarei evidências para que você também possa conferir. Ela começa em um período muito distante. E ninguém consegue garantir que foi em 25 de dezembro, e é muito provável que esta data foi uma tentativa de cristianizar uma festa pagã. Após Constantino, o imperador romano, ter oficializado o cristianismo em seu país. Não quero fazer muita polêmica quanto a isso, eu não comemoro Natal. E como eu poderia saber o dia exato? Considerando que o Senhor Jesus já existia muito antes de vir ao mundo, conforme mencionado em Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Se você não comemora, não seja um estraga-prazeres também. Aproveite para falar de Jesus. Bem, como profetizado, Belém seria o local do nascimento, através de uma virgem. Se eu não colocar o versículo, vou colar em algum lugar por aqui, tá bom? Essa virgem se chamava Maria, que morava em Nazaré, cidade da Galileia. Ela recebeu a notícia através do anjo Gabriel, de que teria um filho gerado divinamente pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que, enquanto todo ser humano herda o pecado original de Adão, pois somos pecadores por herança, e não por nossas próprias ações ao longo da vida, que só demonstra o que somos. Jesus, concebido divinamente, nasceu sem pecado. E veio justamente para aniquilar o pecado. E Maria estava muito feliz por isso. No livro de Lucas 2, vemos sua expressão de alegria. Minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. É interessante notar que ela diz, meu Salvador, e serva, mostrando que, apesar do privilégio de gerar Jesus, ela se considerava uma humilde serva e pecadora, pois necessitava de um Salvador, como todos nós. Embora muitos a chamem de imaculada, que quer dizer sem pecado, até na Bíblia Católica se reconhece que ela precisava de um Salvador. E o único sem pecado foi Jesus, pois todos pecaram, como diz as Escrituras. Continuando. Maria, nesse período, estava prometida em casamento a um homem chamado José. E ao ver que ela estava grávida, e não querendo expô-la à desonra pública, planejou anular o casamento secretamente. No entanto, um anjo apareceu em seu sonho dizendo, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Logo, podemos dizer com toda a firmeza que Jesus é o Salvador. A Bíblia declara em Isaías 43, do 11 ao 13, Eu
Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu o salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Este trecho enfatiza que fora do Senhor, Deus, não há outro Salvador. E a mesma palavra proclama que Jesus iria salvar o povo de seus pecados. Somente Deus pode fazer isso. E em João 1 também vemos que ele era o Criador. Era Deus e estava com Deus. Então vemos que Jesus aqui na Terra era 100% homem e 100% Deus. Ele é o próprio Jeová do Antigo Testamento, aquele que falou com Moisés, se identificando como Eu sou. Anos depois, em João 8:24, o Senhor Jesus afirmou: Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que Eu sou, morrereis em vossos pecados. Qualquer que negue que Jesus é Deus, esse é o espírito do anticristo. Uma religião que prega isso é uma chamada Testemunhas de Jeová. Uma religião que jamais deve ser considerada cristã, mas uma seita maldita, conforme Gálatas 1:9. Enfim, naquele dia especial de seu nascimento, que a Bíblia não diz o dia, eles estavam em Belém, por causa de um recenseamento, e não se encontrou lugar para ele nas hospedarias. Foi como se o mundo estivesse dizendo: não tem lugar para você aqui. E foi assim que Jesus nasceu em uma humilde manjedoura. É importante mencionar que seus pais também eram pobres. Não que isso tenha interferido em não haver lugar nas hospedarias, mas porque falsos pregadores afirmam que carpinteiro, que era a profissão de José, era como se fosse um engenheiro hoje em dia. Não acredite, pois certamente elas vêm de pregadores que visam ganhar mais seguidores em seus templos, promovendo uma teologia da prosperidade. Não caia nessa, pois segundo a lei judaica, havia um sacrifício a ser feito para o nascimento de um filho. Um caro e o outro barato, mais barato, para quem não tinha condições. E foi oferecido a segunda opção. Se desejar ser considerado uma pessoa mais nobre, siga o exemplo citado em Atos 17, versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. E depois dizem que a letra mata, não é verdade? Fora do contexto para desencorajar o estudo da Bíblia. Algum tempo depois, alguns homens sábios vieram de longe para adorar o Senhor Jesus. Neste momento, você deve ter em mente 3 homens vindo visitar o menino numa manjedoura. Não é? Mas nessa visita, Jesus já estava em uma casa e não numa manjedoura. Eles trouxeram de presente ouro, incenso e mirra. É daí que devem achar que foram 3 reis magos, mas não se sabe quantos foram. E a palavra correta aqui é homens sábios. Falando neles, eles ficaram de voltar e falar com o rei, mas receberam revelação e sonho para não fazer isso. E assim fizeram. Só que o rei ficou revoltado com isso. E certamente não gostou nada do nascimento de um novo rei. Por isso mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, que era a idade aproximada de Jesus na visita dos homens sábios. Conforme o homem havia falado sobre o aparecimento de uma estrela com o rei. E
que depois, essa mesma estrela mostrou o caminho para a casa de Jesus. Nós falamos Jesus, que para o judeu o nome é Yeshua. Você deve ter visto no título. Contudo, eles têm aversão a Jesus e não aceitam como Messias. Mesmo com tantas evidências, eles continuam endurecidos. E aceitar Jesus para eles implica em deixar o judaísmo e se tornar cristão, como Paulo, o apóstolo, sendo judeu, se converteu. E fez um convite também a todos em Hebreus 13:13. Portanto, saiamos até ele, Cristo, fora do acampamento, sistema religioso judaico, arraial, suportando a desonra que ele suportou. Se tiver algum judeu assistindo a este vídeo, gostaria de ler uma passagem aqui de Daniel 2, 25 ao 26, que diz: Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como a inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Essa passagem menciona o Messias que seria morto após a ordem para restaurar o templo e antes da destruição. A pergunta que fica é: se houve o anúncio da reconstrução do templo naquela época e posteriormente foi destruído, conforme a Bíblia diz, em aproximadamente 70 depois de Cristo, conforme a profecia, onde está então o Messias de vocês? Será que não tem ninguém que estamos falando aqui que se encaixe nessa questão? E outra, é necessário o sangue para que alguém seja perdoado. Onde está o sangue que tanto se fala na lei para vocês? Como você será perdoado sem ele? A história do Natal, ela termina aqui. Mas o restante da história de Jesus aqui na Terra, não. Ela começou mal, assim como vocês puderam ouvir, e termina muito pior. Ele foi humilhado, traído, açoitado, cuspido e morto como um criminoso qualquer. A pergunta que eu faço é: para que tudo isso? Se Jesus foi apenas um grande homem de sua época e veio nos mostrar como viver, por que não simplesmente instruir o cumprimento dos mandamentos e da lei? Mas se de fato ele é o Filho de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, então temos alguém que não veio apenas mostrar como viver, mas também morrer em nosso lugar. O justo pelos injustos. Quem é Jesus para você? Um profeta? Um homem sábio? Apenas um exemplo de como viver? Simão, chamado Pedro, um dos discípulos de Jesus e, posteriormente, apóstolo, respondeu essa pergunta afirmando: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Após isso, Jesus diz que sobre esta pedra, que foi a afirmação de Pedro, edificaria sua igreja. Aqui alguns interpretam como Pedro sendo a pedra, já que Pedro, traduzido, significa pedra. Mas não seria melhor perguntar a Pedro quem era a pedra? Então vamos lá. Irmão Pedro, quem era a pedra? 1 Pedro 2, de 4 ao 7. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo,
para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também nas Escrituras se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim, para vós, os que credes, pedra é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Sem dúvida, a resposta é Jesus, a pedra da afirmação de Pedro. E eu estou falando essas coisas para que vocês prestem atenção que já estava tudo escrito. Não é de se espantar falsos ensinos assim. E vocês não devem confiar só porque se diz gospel ou cristão. Por exemplo, Pedro é considerado o primeiro papa na tradição católica. Mas em Lucas 4:38 diz: ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Aqui diz que Simão tinha uma sogra. Ou seja, ele era casado. E de onde então surgiu o ensinamento que papas e padres não podem casar? Acredito que a resposta esteja aqui, em 1 Timóteo 4, de 1 ao 3. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. É triste saber que informações erradas são passadas de geração em geração sem que alguém perceba, e assim todos os outros são pegos pela tradição. Para os antigos, um verdadeiro telefone sem fio, não é verdade? E se você falar verdades como essa, pensam logo que o ataque é pessoal, e não um ataque a um falso ensino. Não estou aqui para julgar pessoas, mas não conte comigo para defender nenhuma religião. E como a Bíblia seria verdadeira se essas coisas não acontecessem, não é verdade? Está tudo escrito. Atos 20 e 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Para concluir, quero lembrar que a salvação é única e exclusivamente na fé em Jesus como Filho de Deus. E isso é independente de obras ou da denominação religiosa que você pertença. A salvação é única e exclusivamente pela fé no Filho de Deus, em Jesus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação, conforme as Escrituras. E assim, sendo crente, você será salvo, não por atos de caridade ou bondade que você fez ou pensa em fazer. Há também quem afirma crer, apenas da boca para fora, não é verdade? E se apoiam em si mesmas, dizendo que é uma boa pessoa, que não peca, e confiando em si mesmas, pensam que terão um lugar no céu. Não é assim. Primeiro, que se alguém não se reconhece como pecador, Jesus não veio para essa pessoa. Pois ela se coloca no lugar do Salvador, já que não tem pecado. Jesus disse que não são os que têm saúde que precisam de um médico, mas os doentes. E não veio chamar os justos, mas pecadores. A régua de medir o bom é o próprio Senhor Jesus. Você é perfeito como Ele?
Sabe o que Deus pensa dos seus atos de justiça? Isaías 64:6. Somos como o impuro. Todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Murchamos como as folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. É isso que você quer oferecer em troca da sua salvação? E se alguém diz que nunca mais vai pecar, eu digo: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Entendeu a referência? Pedro é aquele que disse nunca e fez. Então tenha sua segurança apenas nele, o Senhor Jesus, não em você. Pois aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia do Senhor. Lembre-se sempre, não é porque você é uma boa pessoa, mas porque Ele é bom. E se você, que não crê, está aqui até agora, faço um apelo a você. Creia no Senhor Jesus enquanto ainda há tempo. Amanhã pode ser muito tarde e você estará perdido por toda uma eternidade por não ter tomado uma decisão tão importante quanto essa. Ou pior ainda, preferiu rejeitar o Evangelho da Graça, fazendo de Deus um mentiroso. E Ele será o seu juiz. Creia, aceite esse presente e não demore. E saiba mais uma coisa. Assim que você crê, você se torna membro da família e você se torna filho de Deus. Algo que um judeu que tem o Antigo Testamento, a Torá para eles, jamais imaginaria. Eles chamam Deus até agora de Altíssimo, o Eterno, enquanto nós recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Pai, Papai. Deus quer ter um relacionamento íntimo com você. Chamá-lo de Altíssimo seria algo como ser filho do presidente e chamá-lo de Senhor Presidente, ao invés de chamar de Papai. Percebe o relacionamento? E então você pode perguntar, basta crer para ser salvo? A resposta está aqui, Romanos 10, do 8 ao 11. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Mas como sei que ainda há argumentos para que alguém diga que não basta crer, precisa de algo mais, como todas as religiões fazem, como se Deus não fosse poderoso o suficiente para te salvar. Ele precisa da tua ajuda, não é verdade? Estou sendo irônico aqui. Então alguém diz que você precisa de obras, ser uma boa pessoa. Bom, certamente você precisa fazer a obra de Deus, conforme João 6,29. Quando Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Essa é a obra de Deus. Já fez? Mas e as outras obras? Você pergunta. Romanos 4, 5. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Além do não pratica, perceba mais uma coisa. Veja que é o ímpio e não o homem bom que é justificado. A fé é o suficiente. Deus, de fato, nos salva para praticarmos boas obras, para que possamos mostrar que somos filhos de Deus. Mas veja que foi dito, salvou primeiro. No Antigo Testamento, Deus salvou o povo da escravidão do Egito
e só depois disse o que deveria ser feito tanto para adoração quanto para obras. Então, não confunda salvação que vem da fé e exclusivamente da fé, que é um dom presente de Deus, com obras que são apenas para ganhar recompensa, galardão, que não tem nada a ver com a salvação. Ok? Obras podem mostrar que você é salvo, porque Deus te chamou para isso, mas jamais pode te salvar. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Observe mais uma vez o tempo verbal. Se você crê, você tem a vida eterna. Está no presente, passado ou futuro? Presente. Você pode ter a certeza da sua salvação agora mesmo. Não é uma pretensão, pois você agora não incorre. Ou seja, você não fica sujeito à condenação, mas já passou da morte para a vida. E se alguém diz que iremos para um tal de purgatório, a pergunta que fica é: onde ele está nessa frase, já que eu não estou mais sujeito a julgamento? Não existe purgatório. Você pode ter a plena certeza da sua salvação agora mesmo. Uma outra dúvida que pode surgir é: posso perder a salvação? Vamos perguntar então a Paulo, o apóstolo. Irmão Paulo, posso perder a salvação? Efésios 2, de 8 a 9. Porque pela graça sois salvos. Graça significa favor imerecido. Ou seja, você não merece, mas é um presente dado sem merecimento mesmo. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Entendi que é sem merecer, mas como saber se eu não posso perder? Bom, se é sem merecimento, como você acha que poderia perder, não é? Mas tem como ser mais específico. Romanos 11, 29. Pois os dons, lembra que é um dom presente de Deus? E o chamado de Deus são irrevogáveis. Irrevogável quer dizer sem arrependimento, sem voltar atrás. Ou seja, uma vez dado, é dado para sempre. Deus não fica brincando de dar e tirar a salvação do crente. O que acontece é que pessoas como Judas andou com Jesus, mas nunca foi salvo. Nossa visão é: ele perdeu a salvação. Mas veja que ele nunca pertenceu a Cristo e por isso não pode perder o que não tem, nunca teve. O tempo todo o Senhor afirma que escolheu os 12, mas um era um diabo. Deus não é bobo. Ele sabe que você creu verdadeiramente com o coração. E não porque queria prosperidade financeira, parecer religioso, saúde, ver algum sinal miraculoso, ou estava querendo apenas comida. Ele mesmo, aqui na terra, não confiava nessas pessoas. Entendeu que somos livres? Conhecer a Cristo é libertador. E você vai perceber que mesmo querendo fazer o correto, vai continuar errando. E como Paulo também vai dizer: miserável homem que sou, mas dar graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. É por compreender ainda mais o amor de Deus por nós que iremos querer fazer o que agrada a Ele em nosso viver. E é entender, ou melhor dizendo, entender a graça aumenta a nossa responsabilidade. De fato, nós somos livres, mas não devemos usar a nossa liberdade para dar lugar ao pecado que fez nosso amado morrer numa cruz. Essa é a plena certeza da salvação, sabendo que aquele que prometeu
é fiel. Mesmo que nós mesmos não sejamos fiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Aqueles que pregam que a salvação pode ser perdida não fizeram a lição de casa. Pregam algo que nem eles têm certeza. Ou você acha que vai conseguir pedir perdão se em um ato de pecado você tiver uma morte súbita? Pensamentos também podem fazer você pecar. E se você sofreu um acidente sem chance de pedir perdão no seu ato? Ou que tal você ter problemas no cérebro ou de memória e não conseguir cumprir tudo o que está escrito e até mesmo cometê-las sem se lembrar? No fim, essas pessoas que dizem que podem perder a salvação e ainda afirmam que serão salvas, vivem uma hipocrisia, pois não sabem se vai funcionar para elas no final. Dizem nunca, como Pedro também falou, né? E termina fazendo. E as que não têm certeza vivem uma vida miserável, com medo o tempo todo de ouvir nunca vos conheci e serem lançados no inferno. Descanse. Temos paz com Deus. Em João 10, 27 ao 29 está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Agora faça uma comparação com o nunca de Jesus e o nunca de Pedro. Será que o nunca do Senhor Jesus não é digno de toda a sua confiança? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.